vamos novamente, enquanto nos sentamos, cantar o refrão do Salmo. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Vamos cantar bem bonito. Enviai o vosso Espírito, Senhor, E da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Muito bom. Pode continuar o teclado pra gente, mais baixinho aqui. Turma do som, sonoplastia, não sei quem que tá no som aí. Tá ali? Dá uma olhadinha aí. Queridos filhos e filhas da igreja, uma sinfonia vive da sábia composição dos timbres dos diversos instrumentos. Quando a gente vê uma orquestra, a gente percebe muito isso, né? Numa orquestra, cada um dá o seu contributo. Os instrumentos são diferentes. Às vezes um toca sozinho, é solo. Às vezes um combinado com 2 ou 3 ou mais, e daqui a pouco todos juntos, né? Vamos colocar a imagem de uma orquestra aí, né? Olha que bonito, né? Cada um sabe o que vai, pelo menos teoricamente, né? O que vai desempenhar. Quando olhamos para uma orquestra, percebemos que a diversidade, mais do que necessária, ela é indispensável. Mas cada som deve concorrer para o resultado comum da ópera, isto é, da obra. E para isso é fundamental que haja escuta mútua. Cada músico deve ouvir os outros. Pois se alguém ouvisse apenas a si mesmo, por mais sublime que pudesse ser o seu som, não seria de proveito a sinfonia, e a sinfonia simplesmente não aconteceria, na verdade. O mesmo aconteceria se uma parte da orquestra não ouvisse as outras, mas tocasse como se estivesse sozinha, como se fosse o todo, que é uma tentação no nosso mundo. E o diretor da orquestra, que no Brasil chamamos de regente ou maestro, está ao serviço de uma espécie de milagre, que é a execução de uma sinfonia. E justamente por isso, o maestro deve ser aquele que ouve mais do que todos os outros. E ao mesmo tempo a sua tarefa é ajudar todos e cada um, a orquestra inteira, a desenvolver ao máximo a fidelidade criativa, a fidelidade à obra que eles querem executar, mas também com fidelidade e criatividade, porque cada um tem que dar vida, alma, àquela partitura tantas vezes composta há séculos. É um verdadeiro desafio, não é verdade? Mas o resultado final é belíssimo. Ao longo da história, queridos filhos e filhas, várias foram as tentativas de se criar uma língua universal. Um intento utópico com o objetivo de facilitar a comunicação e fazer com que as nações pudessem se dar melhor umas com as outras. Em 1887, por exemplo, o polonês Ludwik Zamenhof desenvolveu o Esperanto, língua hoje falada por cerca de 3 milhões de pessoas no mundo, com o sonho utópico de que houvesse uma língua única, uma monolíngua, onde todo mundo pudesse finalmente se entender e os conflitos pudessem ser superados. De fato, a palavra sempre desempenhou e desempenha um papel crucial como instrumento de elo de unidade, mas a palavra tantas vezes também é meio de confusão, mais do que de unidade, dependendo de como ela é empregada. No episódio da construção da Torre de Babel, leitura de ontem à noite, embora todos falassem a mesma língua inicialmente, um pequeno grupo quis se destacar dos demais, através da execução de um projeto audacioso, uma torre que fosse mais alta que todas as demais. Ainda hoje não mudou muito, né? Os faraós antigamente faziam uma pirâmide maior que a outra, para falar que eram mais importantes que seus antecessores, não é verdade?
Ainda hoje te disputa quem tem o prédio mais alto do interior. Não mudou muita coisa. Mas na Torre de Babel, tratava-se de um trabalho não para unir, mas para desunir. E então, embora todos falassem a mesma língua, isso não foi suficiente para viverem a unidade. Já em Pentecostes, primeira leitura de hoje, acontece justamente o contrário. São povos diversos que, portanto, falam línguas diferentes, mas estão todos unidos, porque são congregados pelo mesmo Espírito. E por isso, todos se entendem, porque a língua para eles deixou de ser a clássica barreira. Porque não se trata de gramática, não, mas de se falar a língua do Evangelho e de se amar com o Espírito de Jesus ressuscitado. Quantas vezes um casal dorme na mesma cama, havendo proximidade de corpos, mas uma distância abissal de alma e de coração? Quantas vezes uma família inteira vive sob um mesmo teto, da mesma casa, mas ninguém sabe o que se passa no coração um do outro, simplesmente porque não partilham mais a vida? A gente leva o celular, essa praga, até para nossa mesa de almoço e jantar, não é verdade? E se alguém diz que vai te ouvir, colocou por educação o celular no silencioso, mas a tela está para cima, já está passando a mensagem de que você não é tão importante assim. E a gente nunca sabe quando vai ser a última vez que a gente vai almoçar, tomar café e jantar com aquela pessoa, não é verdade? Queridos, evitem levar os celulares para as mesas. Não só por questão de higiene, porque é um antro de bactérias, não é verdade? Mas também para que não atrapalhe a comunicação entre nós, porque vocês já não comem junto. Cada um chega no horário e sai no outro, não é verdade? A grande maioria de vocês não almoçam juntos, vocês não jantam juntos, você não sabe o que pensa sua mãe, você não sabe o que pensa seu pai, você não sabe o que está planejando seu irmão. Porque a Torre de Babel, lamentavelmente, não ficou só em Gênesis, ela está também nas nossas casas, em nossas residências também, não é verdade? Não se falam, não se escutam. Em nossas casas, ou é um silêncio sepulcral, ou uma gritaria, onde ninguém ouve ninguém, não é verdade? São Paulo vai dizer, toda espécie de injúria e gritaria deve desaparecer do meio de vós. Tem casas que parecem um pedaço do inferno, de tanta gritaria e confusão e violência, e outras que se parecem um pedaço do céu. O sonho de Jesus e do Divino Espírito Santo é que estejamos cada vez mais unidos, não necessariamente reunidos. Porque no inferno, caríssimos, pode até haver reunião, a reunião dos réprobos, a reunião dos condenados, mas no inferno jamais haverá união. Somos especialistas, isso é irônico, né? Somos especialistas em marcar encontros onde não nos encontramos. Interessante. As paróquias também marcam encontros onde ninguém se encontra, porque não dá nem para conversar, não é verdade? Nossas festas e encontros são um barulho da morte, onde ninguém conversa com ninguém. Você passa a noite toda com uma pessoa e não ouviu nada a respeito da vida dela, porque a verdade que não quer calar é que os nossos encontros não propiciam que nós nos encontremos. Corremos o sério risco de sermos uma família onde se faz muita reunião, aluga-se chácara, promove-se churrasco, noitadas da pizza. Podemos ser uma paróquia com muitas reuniões, mas pouca união. As paróquias estão cheias de reuniões. Às vezes vocês têm até que fazer malabarismo de tanta reunião, mas tão pouca união, não é verdade? Porque não é churrasquinho e festinha que une a gente. Pelo contrário, às vezes você dá um churrasquinho, a turma risca a faca no final da noite, né? Sai tiroteio, confusão, né? Não é churrasquinho e festinha que une a gente. O que une a gente, nos congrega num só corpo e numa só alma, é o Divino Espírito Santo. Por isso nós rezamos, diga com o padre, o Espírito nos una num só corpo, toda a igreja.
o Espírito nos una num só corpo. E reze comigo: fazei de nós um só corpo e um só espírito. Fazei de nós um só corpo e um só espírito. Esse é o grande desafio, gente, né? O nosso grande desafio. Mais que reunião, união, né? A sua família não vai ser unida. Sua pastoral não vai ser unida se vocês não rezam juntos. Pode marcar pizza e churrasco, pelo contrário, vocês vão apenas se reunir para fazer panelinha e falar mal uns dos outros, porque é o Espírito Santo que nos une. Tenhamos a consoladora confiança de que temos como maestro, como nos diz o Papa Francisco, o Espírito Santo. É Ele o protagonista, o maestro interior de cada um, mas também o maestro exterior que nos faz caminhar juntos. Ele cria variedade na unidade. Ele é a própria harmonia. O Papa Francisco vai lembrar São Basílio, quando dizendo, se referindo ao Espírito Santo, vai dizer: ipse harmonia est. Ele é a própria harmonia. Por isso que São Paulo apóstolo vai dizer: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Ele vai dizer: a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. O Senhor quer nos congregar, o Senhor quer nos unir com nossas dificuldades, pontos altos e pontos baixos, para que a obra salvífica, isto é, para que a obra da salvação aconteça. Mas enquanto você fica excluindo as pessoas difíceis e as evita, você não está agindo e vivendo no Espírito. Você está com o espírito de divisão, e o espírito de divisão é o maligno, é Satanás, não é o divino Espírito Santo. Conta-se que na carpintaria, houve uma carpintaria, né? E a carpintaria fez uma estranha assembleia assim que o carpinteiro se retirou da oficina. Foi uma reunião de ferramentas para acertar suas diferenças. Quem exerceu a presidência da assembleia foi o martelo. Bota o martelo aí, tá? O martelo. O martelo exerceu a presidência, mas os participantes lhe notificaram que ele teria que renunciar à presidência. E a causa? Porque segundo eles o martelo fazia barulho demais. E além disso passava o tempo todo golpeando. Então não poderia mais continuar presidente da assembleia. Não pode mais ser o nosso coordenador. O martelo fazer o quê, né? Aceitou a culpa, mas pediu com uma condição: eu renuncio, desde que o parafuso, cadê o parafuso? Também seja expulso. E ele disse que o parafuso deveria ser expulso, porque o parafuso dava muitas voltas para chegar onde queria, era muito enrolão. Em vez de ir direto ao ponto, ficava dando voltas demais. O parafuso inteligentemente concordou, mas disse que só sairia se a lixa também fosse expulsa. Tem uma lixa 3M aí, bem da grossa, né? Pois dizia que a lixa era muito áspera no tratamento com as demais ferramentas e sempre criava atritos. Não tem gente assim na sua família, aqui na comunidade? É áspera que só, né? Tem que passar um óleo Singer, né? A lixa acatou, mas com a condição que o metro ou a trena fossem embora. Por segundo a lixa, o metro era muito metido, porque queria sempre julgar os outros de acordo com a sua medida, como se ele fosse o único perfeito. Ele quer sempre ter razão, sempre quer ser preciso. E a turma começou a se dividir. Foi nesse momento que entrou o carpinteiro. Juntou todo o material, as ferramentas e iniciou seu trabalho. Utilizou o martelo, a lixa, o metro, a trena e o parafuso. E finalmente, a rústica madeira se converteu num fino e belíssimo móvel. Quando a carpintaria ficou novamente a sós, a assembleia reiniciou a reunião. E alguém tomou a palavra e disse: senhores, ficou demonstrado que todos nós temos defeitos, mas felizmente o divino carpinteiro sabe trabalhar com nossas qualidades e nossos pontos fortes. E naquele dia, pelo Espírito Santo, a assembleia finalmente entendeu que o martelo era forte,
que o parafuso unia, dava liga e força, que a lixa era especial para limar e afinar as asperezas, e que o metro de fato era preciso e exato. Naquele dia entenderam o quanto todos e cada um de nós somos importantes para que a obra do Divino Espírito Santo seja finalizada com maestria. Portanto, caríssimos, que ninguém exclua ninguém. Somos todos importantes. Sem a lixa, sem o metro, a mobília certamente não vai sair. Por fim, nosso seminarista, o Márcio, recordava em sua reflexão dominical que quando se diz que o Espírito pousou em línguas de fogo sobre os apóstolos e sobre a Virgem Maria, o verbo usado no grego original não é pousar, mas é katizo, que significa assentar-se. Então no original está assim: o Espírito Santo se assentou como línguas de fogo sobre os apóstolos e a Virgem Maria. Dessa palavra katizo, assentar, vem, por exemplo, a palavra cátedra. O bispo tem sua cátedra na catedral de nossa cidade. Por isso catedral chama catedral. Igreja protestante não pode ser catedral. Um professor catedrático pode ocupar, por exemplo, a cátedra de matemática, não é verdade? O rei se assenta no seu trono. Nosso Senhor Jesus Cristo está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Portanto, o que quer dizer essa palavra? Que o Espírito Santo deve se assentar no trono do nosso coração, que é Ele quem deve nos conduzir, que é Ele quem deve mandar em nós, que é Ele quem deve nos mostrar o caminho e a direção, não o mundo e nem a carne e nem o diabo, mas o Espírito Santo. Mas a pergunta que não quer calar: quem é que está assentado na cátedra de nosso coração? Na cátedra de nossa família? É realmente o Divino Espírito Santo? Quando não ouvimos o Espírito, as vozes da carne mandam em nós e o caos se instala dentro de nós. São Paulo hoje nos disse de maneira magistral quais são os frutos da carne. Vamos conferir aí na segunda leitura. Olha aí. Quando o Espírito não está assentado na cátedra de nosso coração, nós seremos conduzidos pela carne. Veja aí no versículo 19: são bem conhecidas as obras da carne. Qual que é a primeira? Fornicação. O que é fornicação? Todo mundo que não é casado e tem relações sexual é um fornicador. Você quer tanto agora ter o prazer sexual, aí depois quando você casa, você pode, aí você não quer. Não é assim? O apetite sexual vai embora, é uma mágica, é só casar, pronto. Enquanto não pode, não segura o reggae. Não é verdade? Se você vai ter o prazer sexual sua vida toda, segura o reggae. Fornicação, qual que é a próxima? Libertinagem. Libertinagem. O que é libertinagem? As vozes da carne. O contrário da liberdade, né? A pessoa fala assim: eu sou livre, igual a Madonna no Rio de Janeiro, eu faço o que eu quero, me esfrego nos homens aqui no palco, porque eu sou uma mulher que quebra paradigma, eu sou livre. Você não é livre, você é uma libertina. Isso é libertinagem. Quando você fala que você é livre porque você faz aquilo que você quer, você não é, você é escravo da tua carne, escravo dos teus desejos. E me desculpe a sinceridade, quando a carne manda em nós, nós estamos no nível dos bichos. Porque é o cachorrinho que quando vai cruzar não consegue dizer não, que quando vai comer a ração não consegue dizer não, que quando vê um pedaço de toicinho não consegue dizer não. Mas você consegue, porque você não é bicho. Você tem uma alma, você tem o Espírito Santo. Então a libertinagem, você fala que é livre porque faz o que você quer? Mentira, a carne que manda em você. Qual que é o próximo? Devassidão. Não precisa nem explicar. Qual que é o próximo? Idolatria. Idolatria. Você pensa que idolatria é rezar para a imagem, para santo? Idolatria é você não ficar sem algo ou sem alguém. É você colocar algo ou alguém no lugar de Deus. O que mais? Feitiçaria. Em pleno século 21 tem gente que se diz católica e vai na macumba. Esses dias uma pessoa da minha família encontrou na porta do apartamento dele doce e beijo de batom, e ele é noivo. Falei: ai primo, o que significa isso? Eu falei: alguém está apaixonada por você, né? Eu falei: tem uma notícia boa e uma ruim. A boa é que você está abafando. A ruim é que fizeram feitiçaria para você, mas o sangue de Cristo tem poder, né?
Esses dias perguntaram para mim: ai padre, o senhor não tem medo porque o senhor está evangelizando, pregando e a turma roga praga, feitiço em você? Todo feitiço você joga para mim, volta para você 7 vezes mais. Estou tranquilão, suave na nave. Eu estou vendo, inclusive, todo mundo que me rogou praga e maldição está pior que eu, né? Então, continuando, né? O que mais? Feitiçaria, o que tem aí mais? Inimizades. Inimizade, o que mais? Contendas. Contendas, né? Uma pessoa que só sabe promover desunião, essa pessoa não é serva do Espírito Santo, é serva de Satanás, né? O que mais? Ciúmes. Ciúmes, o meu ciúmes, né? O ciúme numa relação é como o veneno da cobra. Ser pouco cura, ser muito mata. Então tem pessoas que não conseguem se relacionar com ninguém, porque você é uma pessoa que tem que se tratar. Você é tóxico, você é tóxica, você é dependente emocional. Enquanto você fica doido, desesperado que uma pessoa vai te deixar, vai te largar, você não está preparado para se relacionar com ninguém. Você vai fazer da vida da pessoa um inferno. Primeiro vai se tratar, se confessar, fazer terapia. Depois você vai namorar. Caso contrário, você pode cometer um crime passional. É verdade, estou brincando não. Crime passional, né? Ciumentos, né? O que mais? Iras. Ira. Eu sou uma pessoa nervosa. Vá rezar. O que mais? Intrigas. Intrigas, não precisa nem falar, né? Tem gente que adora promover intriga na paróquia. O que mais? Discórdia. Discórdia. O que mais? Facções. Às vezes a turma fala assim: ai, que coisa absurda, a facção do PCC. De fato é um absurdo, mas ela faz facção na família, faz facção na paróquia, faz facção na pastoral, faz facção na comunidade. Você também é do PCC, só que um PCC católico, né? Tu fala a verdade. O que mais? Invejas. Inveja, não se alegra com o sucesso do outro, fica triste. Eu rezo tanto, ele conseguiu, eu não, que raiva. É o famoso Zeca Pimenteira. Chega na casa da gente, seca até o comigo ninguém pode. Que mais? Onde eu parei? Bebedeiras. Bebedeira. Enxuga a poça. A família tem medo de levar ele para o churrasco, porque vai voltar carregado e vai terminar dentro da piscina. Se você não sabe beber, você não pode beber. Não é proibido beber. Mas se você não sabe beber, você envergonha a sua família. Então, de forma exagerada, é um boca de litro, e depois vem com a mesma boca de litro receber a hóstia consagrada. Cria vergonha na cara. Bebedeira, que mais? Orgia, show da Madonna, que mais? E coisas semelhantes a essas. Então, quando o Espírito Santo está sentado na cátedra do seu coração, não tem isso aqui. Agora, quando o Espírito Santo está mandando, sentado na cátedra do seu coração, está o versículo 22. Vamos saber, vamos fazer um teste aqui. Vamos ver se a gente está no Espírito ou na carne. Olha lá. Qual que é o primeiro fruto do Espírito? Caridade. Caridade, Você faz caridade, você ajuda o pobre, O que mais? Alegria. Alegria. Tem gente que é cristão, parece que chupou limão. Não sei quem foi que inventou que cristianismo é uma coisa triste. Você olha para o Papa, é uma alegria só. Olha para os santos, uma alegria só. Santo Agostinho falou assim, olha que é doutor da igreja. Santo Agostinho falou assim: meu filho, aprenda a dançar. Caso contrário, no céu, os anjos não saberão o que fazer contigo. Porque no céu vai ser uma festa. E a pessoa, meu Deus, dá até medo, Tem uns consagrados, umas consagradas que você tem medo até de pedir a bênção. Capaz que vai te morder, bênção, vai te morder. Que mais? Alegria, que mais? Paz. Que mais? Longanimidade. O que é longanimidade? Paciência. Muita gente aí está longe, hein? Que mais? Benignidade. Que mais? Bondade. Que mais? Lealdade. Você é leal aos seus amigos, leal a Deus, leal à sua mulher, leal aos seus filhos, leal à sua esposa. Um absurdo uma pessoa que está casada, que tem relações extraconjugais, É mais bonito, Não deveria, mas é mais bonito você falar: olha, não estou sentindo, então estou indo embora. Aí sim, Mas agora dentro da relação, você enganar uma pessoa que está debaixo do teto com você, Lealdade, que mais? Mansidão, ser uma pessoa mansa. Tem gente que parece que um pitbull,
Que mais? e O continência. que é continência? Segurar o reggae, né? Continência. A continência para o solteiro: espera aí, rapaz, você não é bicho, né? Continência para o casado: relações conjugais só com a sua esposa. Continência para o consagrado, para o padre, para a freira: com ninguém. Continência, né? É fácil? Não é, mas vale a pena, que traz felicidade, traz alegria. São os frutos do Divino Espírito Santo. Senão nós vamos ficar aqui na teoria: ai, que lindo o Espírito Santo, chorei largado. Que adianta, né? Certo? Então, conclusão: Atos dos Apóstolos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Nós estamos cheios de quê? É uma pergunta que nós devemos fazer. Estamos cheios de quê? De pensamentos vingativos, de pensamentos maliciosos, cheios de inveja, cheios de intriga, cheios de fofoca. É preciso que sejamos cheios do Espírito Santo. Muitas vezes, para concluir, dentro de nós há um caos, e é o Espírito que ordena tudo. A palavra nos diz em Gênesis que no princípio a terra era vazia e informe, e o Espírito Santo pairava sobre as águas. Foi Ele quem botou ordem nesse caos primitivo. É Ele também quem ordena a nossa vida. É Ele também quem ordena a nossa paróquia. É Ele também quem ordena a nossa família, e nos une num só corpo, que ressalta em nós os pontos mais belos e mais altos, e corrige as asperezas, os pontos mais baixos e mais fracos. Mas para isso, Ele tem de estar assentado, governando, dirigindo, conduzindo na cátedra de nossas vidas, na cátedra de nossos corações. Assim seja. Amém.